Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas. São 7 horas, começamos no horário pontualmente, porque nós entendemos o valor da honra e nós entendemos o valor de um compromisso com o Senhor no horário marcado. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço. Apresento diante de ti cada uma dessas mulheres que assistirão em qualquer momento da vida. Mas eu peço, Pai, que o seu Espírito Santo é que ministre fortemente ao coração de cada uma delas. Que não sejam palavras que eu diga, não seja conhecimento que eu venha trazer, mas que seja, assim, a revelação da tua palavra, da tua vontade, que teu Espírito Santo toque em cada um dos corações, que os nossos olhos sejam abertos para entender e compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque cremos que o Senhor faz infinitamente mais que pensamos, pedimos, sonhamos ou esperamos. E eu creio, Pai, que isso o Senhor tem para nós, porque tudo isso que nós vamos ministrar aqui no Submissas como Jesus não veio do nosso coração, mas veio direto do teu coração. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estudar a nossa terceira aula e eu clamo para que cada uma de vocês venha permitir que o Espírito Santo fale o seu coração. Nós vamos falar de dois temas hoje complexos. Nós vamos falar, no seu livro pode estar, submissão segundo o mundo versus submissão segundo Cristo, ou submissão e contracultura, um chamado para quem anda na contramão. E o conteúdo é o mesmo, o título que mudou, e nós entendemos que andar segundo Cristo é andar na contramão do mundo. E esse é um dos maiores desafios. Por quê? Porque nós fomos criados numa cultura de legalismo, numa cultura que nos afasta daquilo que o Senhor tem para nós. E a Bíblia nos garante que o mundo jaz no maligno, e quando eu ando na cultura do mundo, eu ando na contramão de Deus. E se eu quero andar na cultura de Cristo, eu vou precisar andar contra a cultura do mundo. E eu falo que esse capítulo de hoje, ele não é só um conteúdo, esse primeiro capítulo, capítulo 3, ele é um chamado. É como se Deus estivesse pegando nas nossas mãos e dizendo: filha, volta para o caminho que parece estreito, mas leva à vida. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quem aqui já se sentiu pressionada a ser forte o tempo todo, a não depender de ninguém, a dar conta de tudo sozinho? Quem aqui já passou por isso? E nós precisamos quebrar essa cultura do mundo de carregar tudo sozinha, porque o mundo nos ensina a lutar para ter controle. E Jesus nos convida a confiarmos e a nos render. Então, viver o Evangelho não é seguir a multidão, é nadar contra a corrente. E por isso nós começamos aqui, nós colocamos o versículo em negrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, gente, existe uma condicional, ó. Não, nós não falamos que queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Não é verdade? Só que aqui tem uma condicional. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, para que eu e você possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos se amoldar aos padrões do mundo. Então, o mundo, ele quer nos moldar, mas Deus quer nos transformar. O mundo diz: imponha, mas Cristo diz: se renda. Quem não decide sua identidade em Deus será moldada pela cultura, e o problema de tudo isso é sem perceber.
Por isso nós falamos no primeiro capítulo sobre identidade. Não basta falar sou filha amada de Deus, imagem e semelhança do Criador. É necessário ter a convicção e viver isso. E quando eu tenho a convicção que eu sou, a minha identidade está firmada em Cristo? Quando eu consigo descansar. Descansar, gente, não é parar. Ah, estou dormindo, estou descansando. Não, não é esse tipo de descanso. Isso é também descanso. Mas o maior descanso é confiar independente de. Porque eu sei quem é meu pai. E eu gosto muito do exemplo, eu creio que eu já usei aqui, vou usar várias vezes. Uma criança, ela sobe por uma escada e vai em cima de um guarda-roupa muito alto. Essa escada de repente cai e ela não tem como descer. E o pai dela fala assim: pula, pode vir que o papai vai te segurar. Essa criança até abre os bracinhos e pula, porque ela sabe que o pai dela está lá e vai segurar. Essa é a nossa confiança que precisamos ter em Deus. É nos é independente de todas as coisas, nós descansarmos e confiarmos que Ele está no controle. E no mundo nós teremos sim dia mau, mas tem de bom ânimo. Esse bom ânimo é a nossa identidade firmada em Cristo. E não que eu esteja cruzando os braços e falando, ah, se Deus quiser vai acontecer. Não. É no movimento, crendo que Deus está guiando, está direcionando todas as coisas. E uma mulher submissa como Jesus, ela entende o que é verdadeiramente submissão. Submissão é andar contra o mundo nessa questão de eu sou forte, eu preciso fazer, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então entenda, submissão não é fraqueza. Submissão é força. E o que te ensinaram de submissão? Que submissão é perda de voz, é anulação, é fraqueza. Foram as frases que você ouviu. Por isso mesmo, você tem que se fazer de forte o tempo inteiro. Mas no reino, submissão é uma escolha consciente, porque eu escolho me submeter como Cristo se submeteu. E eu só escolho me submeter porque eu tenho força emocional. E força emocional está ligado à alma. Alma. Uma mente fortalecida onde? Em Cristo. E uma confiança espiritual. Eu tenho a convicção de quem eu sou em Deus. Então, submissão não é sobre quem manda, é sobre quem confia. E aí é o grande desafio. Você confia em Deus? Porque se você confiar, submissão é a sua maior missão de leveza. Uma vida leve, uma vida transbordante, existe o princípio da submissão. E é isso que nós precisamos entender para quebrar todos os padrões do mundo que nos rouba tudo isso. Existem três pilares na cultura mundana que te leva longe da submissão. O primeiro deles é a autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinho. Eu já fui liderada por eu já tive esse pilar por um problema emocional, por uma crença limitante que eu não sabia e o Espírito Santo revelou. E aí uma falta interna minha me levou para esse lugar. E eu carreguei tantos pesos sozinha. Eu carreguei tanta coisa que não era minha, por não entender o que era submissão, e perdi tanta coisa que eu poderia já ter estado desfrutando há muito tempo. Então, eu quero que você reflita sobre esse pilar. Eu não preciso de ninguém.
Eu dou conta tudo sozinha. Ah, ele tá demorando para fazer, não tô nem aí, eu vou e faço. Um segundo pilar é rebeldia disfarçada. Você tem uma dificuldade tão grande de aceitar a autoridade, por isso você tem tantos problemas com liderança, porque tem dificuldade de aceitar a autoridade. Isso é um pilar que sustenta a cultura do mundo e te impede de viver a cultura de Deus. Quem pode revelar isso? Só o Espírito Santo. Só Ele. E um terceiro pilar que é muito forte é ego no trono. Minha vontade é acima de tudo. O amor acabou, eu não dou mais conta. Como assim amor acabou? Amor não é decisão, não é sentimento, não. É eu mereço ser feliz. Eu não nasci para fazer a minha vontade, eu nasci para fazer a vontade do meu pai. E a felicidade não está nas coisas, está na presença do meu pai. Então, quando você acha que a felicidade acabou, e com certeza você já ouviu isso, eu já ouvi isso várias vezes de diversas alunas, eu posso te garantir, existe uma lacuna entre você e Deus, porque a nossa plenitude, o nosso contentamento vem dessa presença, essa presença do Pai. E toda mulher que não governa o ego será governada por ele. Mas quando você vive a submissão segundo Cristo, você derruba esses três altares. Três altares. E uma coisa muito profunda que fala muito ao meu coração, que Cristo, ele era Deus e veio em forma de homem. E mesmo assim ele fez o quê? Ele se submeteu. Deixa eu admitir aqui. Ele se submeteu. Ele não se diminuiu hora nenhuma. Ele revelou quem ele era. Então, a submissão na vida de Cristo revelou quem ele era e a grandeza que ele era. Revelou que ele era Deus. Enquanto o mundo luta, enquanto o mundo grita para você lutar pelo seu trono, Jesus sussurra, entrega a sua coroa. Jesus, ele se humilhou para que ele fosse exaltado. Agora, você quer ser exaltada o tempo todo. Você quer ser o trono o tempo todo. E o nosso modelo é Cristo. Então, saiba, Cristo não se diminuiu. Ele revelou quem ele era e ele revelou que ele era Deus. Então, submissão não é passividade, é um posicionamento espiritual, é a confiança no caráter de Deus. E submissão é uma guerra espiritual. Aqui, ó. Mas não se engane, a contracultura bíblica não é uma moda de opinião, é uma guerra espiritual silenciosa. E aí você acha que submissão é só um comportamento? Não é. É uma batalha espiritual. Desde o Éden, houve a inversão de papéis, não houve? Desde o Éden, houve uma inversão de papéis. A serpente atacou essa ordem. E hoje o mesmo espírito atua, independência, rebeldia e controle. Essa mesma serpente atua hoje para que você não viva submissão como Jesus viveu. E a gente entende em submissão que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. E toda vez que eu e você escolhemos confiar em Deus ao invés de controlar, nós vencemos uma guerra invisível. É como se nós vencêssemos uma batalha espiritual toda vez que confiamos no Senhor. E a submissão, ela envolve confiança. E ser submissa
E aí eu vou falar de tudo aquilo que eu vivo no dia a dia, inclusive por trazer esse nome que é tão forte, submissão, que é tão julgado na sociedade, eu sou criticada, muitas vezes me pareço estranha, sou a única em muitos ambientes que o Senhor me leva. Mas no reino, minoria nunca foi sinal de fraqueza, sempre foi sinal de escolha. E eu escolho. Eu escolho andar por esse caminho que me traz paz. Eu me escolho andar por esse caminho que gera vida. E eu falo que esse capítulo específico, ele é sobre posicionamento. Posicionamento em decidir andar em submissão. Para que eu declare com a minha mente, com a minha boca, eu sou submissa como Jesus. E isso com muita gratidão. Porque a submissão me gera frutos. E quais são esses frutos? O primeiro é paz. Porque eu não preciso controlar tudo. Isso me gera paz. E é essa paz que eu espero que eu oro, né? Para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E você entenda, você não precisa controlar tudo. Segundo, é a restauração dos meus relacionamentos. E o principal é é esse amor restaurado no casamento. Sabe por quê? Eu paro de olhar para meu marido, eu começo a olhar para Cristo. Porque se eu e você olharmos para os nossos maridos, nós não vamos conseguir ser submissa como Jesus. Por que não? Porque eles são falhos, eles não nos amam em vários momentos, eles não nos amam como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, mas eu vivo em submissão como Jesus, em obediência ao Pai. Eu olho para Ele. E quando eu olho para Ele, eu consigo viver a palavra. Um dos frutos da submissão que eu desfruto deles é intimidade com Deus. Porque só quando eu entendi quem eu era nele, eu pude ter intimidade profunda. E quando eu entendi, quando eu fui para lugares no secreto com ele, isso nos leva. E esse secreto é muito engraçado. Não tem como ter intimidade sem ter secreto. Não tem como ter secreto se não tem busca. Não tem busca se eu não sei quem eu sou em Deus. Porque senão fica tudo muito superficial. E um dos frutos da submissão é um descanso emocional. Porque é uma alma que é trabalhada por Cristo, ela para de ouvir as vozes do mundo e começa a ouvir as vozes do Espírito. Uma alma que consegue silenciar as emoções, que consegue falar, eu governo. A submissão me leva nesse lugar de governo, e o principal governo é das minhas emoções. E o que eu aprendi? Que a mulher que tenta controlar tudo vive cansada. Mas a mulher que confia em Deus, ela vive leve. E esse é o reflexo da minha vida. E eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem vivido, você que já começou, que está nessa jornada de submissão, você tem vivido essa submissão com medo ou com confiança? Eu quero que você reflita sobre isso. Você tem vivido a submissão com medo ou com confiança? E chegando aqui na parte das tarefas, o que está escrito? Em quais áreas do seu casamento ou da família você tem tentado controlar tudo ao invés de confiar? E aqui nessa aula eu quero trazer algo mais, né? Sempre trazendo algo mais. Eu quero que você acrescente em quais áreas da sua vida você tem tentado controlar tudo. No seu casamento, na sua área financeira, no seu trabalho, nos seus relacionamentos na igreja. Onde você tem tentado controlar tudo ao invés de confiar?
A segunda é: quais palavras tem usado mais? Críticas ou afirmações de honra? E aqui eu quero que você faça essa análise também sobre a sua vida. Você tem liberado mais palavras de críticas até sobre você mesmo ou afirmações de honra? Honra sobre quem você é. Porque toda vez que você critica até mesmo você está criticando Deus, porque foi Ele que te criou. Quero que você faça essa reflexão. A segunda parte da tarefa fala troca consciente de atitude. Escreva uma situação real onde normalmente você teria uma reação de crítica, de cobrança ou de controle. Você não fez isso até agora. Controle excessivo. Controle excessivo é falta de confiança. Hoje decida responder com uma palavra de honra ou um gesto de confiança. E isso pode ser até interno. Você está vendo algo que no normal você exigiria cobrança ou você teria controle dessa situação, mas você decide confiar. E aí, quando você fizer isso, declare: eu decido confiar porque eu sou submissa como Jesus. E eu quero que você faça a ativação profética. Senhor, eu escolho andar na contramão do mundo e viver a submissão como Cristo. E aí você vai escrever e vai declarar isso em voz audível. Por quê? Porque o seu cérebro não consegue distinguir o que é real e imaginário. Ele acredita no que você conta para ele. Se ele acredita no que você conta para ele, o que você tem contado? Por isso nós falamos em voz alta. Para que o mundo espiritual também conheça. A Bíblia nos diz em Provérbios, se não me engano, 23:7, assim como você vê, assim é. Por isso a importância de escrever e declarar, para que a sua mente tenha convicção de quem você é em Deus e faça uma nova. É como se você estivesse construindo uma nova rota neural. Por quê? Porque o mundo nos ensinou totalmente diferente. E é tão interessante porque nós estamos falando de, de algo que muitas das mulheres são cristãs. E eu não estou falando do que eu ouvi falar, do que eu ouvi falar, mas eu estou falando do que falaram para mim. Aline, eu não aceito submissão. E eu estou dentro da igreja. Porque eu aprendi que se eu for submissa, eu vou ser fraca. Eu ouvi da minha mãe, se você depender de homem, você vai ficar igual eu. Não confia em homem. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem que a submissão não tem nada a ver com o homem, mas tem a ver com Cristo. Só que a nossa mente foi moldada por esses enganos. E eu creio que o Senhor quer nos tirar deste lugar. E como que ele nos tira deste lugar? Gratidão. Eu falo que é um dos capítulos que eu amo tanto. Por quê? Porque eu coloco em prática. E eu tenho vivido algo sobrenatural por conta disso. E a gratidão é, ela é totalmente contrária ao que o mundo diz, porque como que é interessante? Acontece alguma coisa ruim? O que você faz? Reclama e murmura. É tão interessante, a palavra me diz, né? Foste fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. E o Espírito Santo me trouxe uma história minha aqui. Quando eu casei, numa pobreza danada, sabe assim, numa dificuldade danada, o Senhor nos presenteou com uma casinha. E essa casa, o chão estava cedendo,
E meus pais tinham acabado de construir uma casa linda, eu ganhei um quarto maravilhoso. E a minha mãe falou: Aline, mas agora que a casa ficou pronta, você vai mudar? Falei: vou, mãe, vou, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus, não, porque eu não conhecia o Senhor assim, né? Falei: não, não, vou assim. E o Reimar me levou num lugar, a gente estava escolhendo casa, e quando eu entrei naquele lugar, eu falei assim: eu amei a nossa casa, que eu já sentia que ali seria a minha casa. E foi lá que realmente nós tivemos, ele teve condição de comprar para nós. E eu falei, meu Deus, que casa linda. Eu senti do fundo do coração. Uma casa bem pequenininha, que a gente teve que reformar ela inteira. Enfim. E há um tempo atrás, o Senhor ministrou no meu coração: foste fiel no pouco, e no muito eu tenho te colocado. Eu nunca sonhei, eu nunca orei viver o que eu vivo hoje, porque excede o meu entendimento. E aí a palavra nos diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para os filhos. Só que o Senhor me ministrou que eu vivo isso porque eu sempre fui grata. Eu sempre fui grata. Quando aí nesse período, a gente precisou ficar sem carro, andar a pé, mesmo assim, eu nunca reclamei. Eu sempre fui grata. A grande pergunta é: eu quero começar essa aula com a pergunta: você é grata até com as tribulações que você tem passado? Eu aprendi sobre gratidão nos meus maiores momentos de dor. E quando hoje, com a experiência e maturidade que o Senhor tem me permitido ter, hoje, quando acontece um problema, um desafio, eu falo: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque isso aqui me prepara para o próximo nível. Porque quando eu olho para trás, eu vejo que foi nas minhas maiores dores que eu tive minhas maiores vitórias. E o tempo que eu passo no deserto está relacionado à minha gratidão. Como assim, Aline? Quanto mais você é grata, mais rápido é o processo. O povo escolhido de Deus ficou 40 anos no deserto, onde eles poderiam ter ficado dias. Eles ficaram anos e poderiam ter ficado dias, mas eles decidiram reclamar. E eu não estou falando de conformismo. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre um coração grato. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa situação, porque eu sei que ela me leva para mais próximo de ti, mas me ensina o que eu preciso viver nessa fase para que eu avance. Me ensine o que eu ainda tenho que passar nessa casa física para que eu vá para um outro lugar, porque eu sei que o Senhor tem algo muito melhor. Você vê que você não está reclamando daquilo que você tem, mas você está falando: Senhor, eu sei que existe algo melhor. Senhor, eu passo por desafios no casamento, mas eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que aqui está sendo gerado um testemunho. Mas aonde eu estou sendo insubmissa? Nós temos por hábito pedir as coisas para Deus, e não está errado. Só que o nosso grande problema é que nós esquecemos de fazer perguntas. Porque tudo aquilo que nós entendemos como desalinhamento na nossa vida parte da premissa que eu estou deixando de cumprir um princípio, ou estou quebrando algum princípio. Porque Jesus nos disse em João 10:10 da parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí eu te convido a olhar para as áreas da sua vida, aonde não está abundante. No seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, na sua vida financeira. E aí você pode perguntar para o Senhor: Senhor, eu te louvo e te agradeço porque eu estou passando por essa luta financeira. Mas existe algum princípio que eu estou quebrando? Ou é um tratamento que o Senhor quer falar comigo? Independente do que seja, revela para mim
a tua vontade. Eu vejo que a submissão é eu me colocar neste lugar de perguntas para Deus. Eu me submeto ao Senhor, eu pergunto, faço perguntas para Ele, e o prazer dele é falar comigo. A Bíblia me diz em Salmos, ele se inclina para falar conosco. Você tem noção da grandeza disso tudo? É muito grande, é muito profundo. E nós vivemos como? Muitas vezes escassas, murmuradoras, reclamonas. E aí, infelizmente, nós não viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. Olha aqui, eu comecei. Aqui, gente, tinha a opção de começar com frases de impacto, que a maioria dos livros tem. Eu falei, não, eu não quero, eu quero a palavra. Olha o que nos diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Aqui não fala dê graça quando está tudo bem, dê graças em toda circunstância. Então, toda vez que vier algo contrariar seu relacionamento com seu marido, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com as pessoas fora de casa, a sua vida financeira, no seu trabalho, dê graça em toda circunstância. Lembra dessa palavra, Tessalonicenses 5,18, dê graça em toda circunstância. Gratidão, gente, não é a emoção. Gratidão é decisão em obediência. Por quê? A palavra me diz, deem graça em todas as circunstâncias. Isso é obediência. Quando você murmura, você está desobedecendo a palavra. Olha o quanto isso é profundo. Então, você não agradece porque está tudo bem. Você agradece porque Deus continua sendo bom em todo o tempo. E o coração submisso diz: eu não entendo, mas eu confio. Eu declaro com a minha boca: eu não entendo, mas eu confio. E eu decido agradecer, porque a Bíblia me instrui, a Bíblia me ensina que eu devo dar graças em toda circunstância. Então, o que destrói a nossa paz não é a dor, é a murmuração. Por quê? Porque nós fazemos com que o problema cresça dentro de nós, através da murmuração. E a murmuração distorce a sua visão, a murmuração te faz esquecer os milagres que você já viveu, e a murmuração prolonga os processos. 40 anos no deserto, lembra? Ó, o povo de Israel viu o mar abrir, e mesmo assim morreu no deserto. Eles tinham uma promessa de uma terra que mana leite e mel. Eles não viveram a promessa. Deus tem promessas para a nossa vida. Por isso, no Pai Nosso, ele nos diz que seja aqui na terra como é no céu. Porque existe uma realidade pronta. E tudo que Deus fez é bom. Ele escreveu todos os dias, todos os nossos dias no livro da vida. Mas como eu vou viver a realidade do céu aqui na terra se eu murmuro? Então, eles tinham uma promessa e não viveu a promessa, por quê? Porque murmuraram, não foram gratos. Não foi falta de milagre que aquele pessoal, que aquele povo escolhido de Deus não entrou na terra prometida. Foi por falta de gratidão. E sabe por que você não tem vivido o extraordinário de Deus? Porque você não é grato. Grato às pequenas coisas. Não é grato pelo marido, gente? Como a gente está aqui no ambiente fechado, eu abro o meu coração. Eu estava deitada semana passada. A gente estava deitado na cama e o Neymar estava dormindo. Eu olhei para ele e comecei a declarar ao Senhor: Senhor, como eu sou grata pelo meu marido. Senhor, eu sou grata pela família que o Senhor nos deu. Eu comecei a declarar por que eu faço isso, gente. Porque para eu viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso reforçar essa gratidão. Porque na hora que vem o momento difícil que acontece na minha vida e na sua vida, eu estou firmada. Então eu te convido hoje
a olhar para o seu marido e a começar a agradecer a Deus. Senhor, eu te louvo porque eu sou grata pelo meu esposo. Eu sou grata pela casa que eu moro. Porque tudo é temporário, é passageiro. Você não vai ficar eternamente neste lugar, porque em Deus todas as coisas se fazem novas. Mas declare, Senhor, eu sei que em Ti existe algo mais. Existe mais para a minha vida. Eu falo que a gratidão, ela é uma chave que abre portas espirituais e ativa o agir de Deus nas nossas vidas e alinha o meu coração com o céu. O que quando você murmura, você está falando Deus falhou. Mas quando você é grata, você diz Deus está trabalhando. Você declara com a sua vida Deus está trabalhando. Então lembra, toda vez que você murmurar, você está declarando que Deus falhou. E entenda, o céu e a ciência concordam. Eu amo estudar neurociência porque tudo que fala lá, a Bíblia já disse há milhões de anos. Por quê? Porque quando você agradece, você libera dopamina no seu corpo. Isso gera o quê? Sensação de prazer. Libera serotonina, bem-estar, reduz a ansiedade e ativa a sensação de segurança. Quando você agradece. Por isso que eu tô te falando, agradeça a Deus pelo seu marido, agradeça a Deus pelo seu filho, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pelo seu trabalho. Faça isso de maneira intencional. Você está liberando dopamina, serotonina, está reduzindo a sua ansiedade e está trazendo sensação de segurança. O seu cérebro entende, está tudo sob controle. Olha o tanto que isso é forte. É poder de Deus sobre as nossas vidas através da gratidão. E o deserto, aqui a gente fala sobre o deserto. O deserto ele não é problema. O problema é a sua postura no deserto. Porque o deserto vai revelar quem você é. Isso é muito profundo. O deserto revela quem você é. E você tem duas opções no deserto: reclamar ou agradecer. Reclamar vai prolongar seu processo. E agradecer vai acelerar o seu propósito. A mulher submissa, ela transforma deserto em altar. Por que, Aline? Altar de rendição, altar de adoração. Porque mesmo sem entender, eu decido confiar em Deus. Eu decido agradecer. Então, Sara, isso aqui é para você carregar hoje. A gratidão, ela abre portas que a murmuração fecha. A gratidão transforma pouco em suficiente. E a gratidão revela confiança em Deus acima das circunstâncias. Olha o quanto isso é profundo. Isso é muito sério, isso é muito profundo. E eu quero que você pegue o caderno Submissas como Jesus e você vai escrever pelo que você é grata na sua história, tanto nas coisas boas quanto nas coisas dolorosas. É tão interessante quando eu passei por esse processo de identidade mesmo, de entender quem eu era em Deus. Eu entendi partes da minha história que me causaram dores. No entanto, foram essas mesmas dores que me trouxeram até aqui. Então, eu posso reclamar daquilo com que fizeram comigo? Não. Eu posso agradecer, porque me trouxeram até aqui. Bom ou mal, me trouxeram até aqui. E quando eu comecei a agradecer, a aluna minha do Power 7 sabe que tem que tacar a garrafa de água. E quando eu comecei a agradecer, as coisas começaram a mudar. A sensação de pertencimento e governo dentro de mim começaram a mudar. É muito interessante. O mundo lá fora não mudou. Quem mudou fui eu. Olha o tanto que isso é profundo. Através do poder da gratidão. Eu falo que todas as aulas, elas são muito, muito importantes. Foi direcionadas pelo Espírito Santo. Mas essa eu tenho um carinho tão especial
Porque eu vivo literalmente isso no meu dia a dia, 24 horas por dia. Ontem, gente, eu tô de passagem aqui em Praia Grande. Ontem não tinha nada na geladeira. Sabe quando não tem nada? Tinha 3 ovos. Eu nem lembrava que tinha esses ovos. Tinha 3 ovos. E tinha um queijo que eu tinha trazido do motorhome. E tinha um restinho de goiabada que tava num potinho. Eu falei, não vou jogar isso fora, não. Tinha bem um pouco. Falei, Jesus, eu preciso fazer eu preciso fazer alguma coisa pro Reimar comer. O que eu vou fazer para ele comer? Abri a geladeira. Ah, faz um ovo com queijo e essa goiabada. Eu comecei a agradecer, Senhor, eu não lembrava que tinha 3 ovos. Obrigada, porque o Senhor. Tanto o Senhor é lindo, Pai. Tinha 3 ovos na geladeira da viagem, do tempo que eu vim passado. Por que eu não levei esse ovo? Porque era para ficar aqui. Porque o Senhor sabia que esse dia ia chegar e eu precisava fazer esse jantar. Obrigada, meu Deus. Nossa, Pai, obrigada, porque eu não joguei esse restinho de queijo fora. Porque eu poderia ter jogado junto com essa geleia de goiaba. E aí eu poderia, nossa, não tem nada na geladeira para servir para meu marido. Ou eu poderia agradecer porque tinha aquele pouco. Gente, e aquele pouco foi o suficiente, porque ficou delicioso. E ele ficou super feliz. E eu fiquei feliz em ter aquilo. Então, olha como que é por coisas pequenas. Quem é minha aluna do Mulher Referência também já ouviu isso. Eu agradeço pelo sabonete que eu tomo banho. Porque é tão cheiroso. Tantas vezes eu tô tomando banho e falo, pai, obrigada porque o Senhor me deu condição de tomar banho com esse sabonete. Porque tem muita gente que toma banho sem sabonete nenhum ou toma com sabonete até de barra. O Senhor superabundou na nossa vida e isso poderia passar despercebido. Mas eu agradeço o sabonete que eu tomo banho. E são nessas pequenas coisas que a gente passa a observar o sobrenatural de Deus. E a gente quer viver o extraordinário, mas a gente não desfruta no ordinário. E eu entendi que eu vivo isso na prática. Eu desfruto o extraordinário no meu ordinário, nas coisas mais comuns do mundo. Tipo um sabonete que eu tomo banho. Pelo que você foi grata ontem? Escreva, porque você traz a memória de curto prazo. Pelo que você é grata hoje? Exatamente na condição em que você se encontra agora. Que condição que você se encontra agora? Talvez não seja mais favorável. Seja grata a ela e traga isso à consciência diariamente. A gratidão é um músculo e quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Então comece o dia com gratidão. Eu falo, pai, às vezes na cama ainda, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é tão bom e me deu a oportunidade de ter mais um dia de vida. E eu declaro que esse dia será extraordinário na tua presença. Porque eu sei que tudo aquilo que acontecer está no seu controle. Mas eu decido me posicionar. Porque tudo aquilo que eu preciso está em ti. Então manifesta na terra aquilo que o Senhor já declarou no céu. E aqui eu repeti as frases, né? A gratidão abre portas que a murmuração fecha. A gratidão transforma pouco em suficiente, suficiente em abundância. E a gratidão revela que você confia mais na fidelidade de Deus do que naquilo que vê. E eu te convido a fazer essa oração profética. Você vai fazer ela em voz alta, está escrito no livro. Senhor Jesus, hoje escolho viver com o coração grato. Agradeço por tudo, os momentos bons e os difíceis, os desertos e as portas que se fecharam, pois sei que tudo me aproxima de ti. Agradeço até pelas pessoas que me feriram, pois me mostraram a necessidade do teu amor. Hoje declaro que minha boca não murmura, mas louva, e meu coração se enche de gratidão. Creio que, ao agradecer, milagres acontecem, portas se abrem e minha vida se alinha ao teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Então, eu falo que a gratidão é algo muito profundo. Eu escrevi um livro
em coautoria, deixa eu ver se ele está aqui. É o Devocional Estações. Ele está lá na minha sala. E eu falei sobre o inverno. E por que que eu amei? Foi eu que escolhi a estação inverno. Porque é nos meus invernos onde eu tenho oportunidade de manifestar a gratidão em tudo. Porque é intencional. E outra coisa muito importante, que eu falei na primeira aula e esqueci de falar nessa. Para você fazer as suas tarefas na hora do momento da tarefa, é importante que, ó, Bíblia aberta, livro aberto, antes de abrir a Bíblia e o livro, você vai clamar para que o Espírito Santo revele o que tem no seu coração, oculto e escondido, e te impede de viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. E quero também dar os parabéns, porque tem mulheres aqui, tem líderes aqui nessa sala, que o Senhor tem superabundado na vida delas, que tem liderado outras mulheres. Mulheres que estão aqui e falaram sim para um chamado. Tem algumas que nunca, tem algumas que já são líderes, que são líderes na igreja. Tem outras mulheres que nunca lideraram, mas se permitiram, falaram sim para um chamado. E eu falo que é um chamado de Cristo, porque ele disse que nós faríamos as obras dele e ainda maiores, e se a gente não começa, a gente não sente esse senso de pertencimento. Então, tem mulheres que decidiram superar medos e falaram sim para um chamado de Cristo e estão vivendo uma vida extraordinária. E por que eu estou falando isso? Porque não tem a ver com o que você ministra, mas tem a ver com o que o Espírito ministra através da sua permissão. Então, aqui não é a questão de ser perfeita ou não ser perfeita, porque nenhuma de nós somos. É deixar o Espírito Santo trabalhar através de nós. E tem algo que eu fico muito feliz, muito grata a Deus, porque Jesus falou sobre isso, que faríamos obras iguais e maiores que ele para os seus discípulos. E hoje eu vejo mulheres mentorando outras mulheres muito melhor do que eu, e foram minhas alunas. É tanta excelência, é tanto cuidado, é tanto capricho, que eu falo, Jesus, olha aqui, é melhor que eu, Pai. Obrigada, meu Deus. Porque o meu papel aqui não é estar aqui abrindo uma sala e vocês ouvindo e colocando isso em prática dentro da casa de vocês. Não. O meu papel aqui é incentivar cada uma de vocês a fazer o ID do Senhor, é ensinar, é instruir outras mulheres. Porque, gente, ninguém aqui sabe tudo, não. Olha, tem mulheres que sabem muito mais que eu, e tem mulheres que ainda não chegaram aonde eu cheguei. Então, todas nós somos necessárias no reino. As pessoas que Deus colocou na sua vida, Ele colocou na sua, não colocou na minha. E quantas famílias estão sendo destruídas porque elas não entendem o que é ser submissa, mulheres não entendem o que é ser submissa como Jesus. Quantas mulheres não têm se posicionado no trabalho de maneira bíblica porque elas não entendem o que é ser submissa como Jesus? Quantas mulheres estão irando seus filhos porque elas não entendem o que é ser submissa como Jesus e por isso elas não conseguem ser firmes como Jesus? Então, a submissão como Jesus, ela vai alcançar todas as áreas da nossa vida. Só que para isso acontecer, Deus conta comigo e com você para guiar mulheres nessa jornada. Então, é um chamado para todas. Será que você não tem 2 amigas, 3 amigas, 5 amigas para vocês juntas se reunirem? Pode ser online, pode ser presencial. Eu amo presencial. Em nome de Jesus, Deus vai me dar a oportunidade ainda de voltar para o presencial. Essa vida agitada minha, né? Nessa viajação, ele tem nos levado por um monte de lugar. Mas eu oro, eu agradeço por essa fase,
mas eu oro para que o Senhor também me permita ter um tempo presencial com as mulheres. Eu não sei como você tem interesse de fazer, só que quando você instruir essas mulheres, instrua elas com a visão de que a liderança é fazer com que mulheres cresçam e multipliquem os frutos que você tem ensinado. Esse é o propósito. E por isso eu tenho recebido tantos testemunhos de ex-alunas minhas. Aline, eu estou vivendo o extraordinário. Porque quando nós nos posicionamos neste lugar de ensinar, mais nós aprendemos. Em nome de Jesus, eu nunca vou parar de ensinar. Porque quem é mais ministrada sou eu. O ápice do aprendizado é quando nós ensinamos. E o que você tem feito com tudo aquilo que Jesus tem te entregue? E quando nós não multiplicamos isso, são as nossas dores emocionais gritando. O que vão pensar de mim? Eu tenho medo da exposição? Medo? Você está indo no nome do Senhor dos Exércitos. Eu brinco até, às vezes, gente, abrindo meu coração mesmo. Às vezes eu vou começar, por exemplo, as aulas do Mulher Referência, que são mais profundas. Eu começava as aulas e falava, Senhor, eu não tenho o que falar. Se o Senhor não ministrar, eu vou ficar lá de braço cruzado. Porque não sou eu que eu falo, mas é aquilo que o Senhor ministra e fala ao coração delas. E eu vejo que esse lugar é um lugar de dependência, não de negligência, porque o conteúdo eu tinha. Mas eu não quero conteúdo, eu quero presença. Porque conteúdo, o mundo tá cheio, mas presença não. E é isso que ele espera de nós. Presença, que eu busque presença. Eu tô toda arrepiada. Que vocês busquem e recebam presença. Que através da minha vida, o Espírito Santo fale na vida de vocês. E que através da vida de vocês, multidão venham ser alcançadas. Amém? Agora eu vou parar a gravação para que a gente possa conversar um pouquinho. Peraí.